Então, polarização é a modificação do potencial de um eletrodo devido a perturbações na concentração do eletrólito, no sobrepotencial de um gás ou uma variação da resistência ohmica do sistema. A extensão da polarização, medida com relação ao potencial de equilíbrio, é designada pela letra grega eta. Então, eta é o sobrepotencial do eletrodo. Assim, se o potencial resultante da polarização for E', então o sobrepotencial do eletrodo vai ser o potencial final menos o potencial inicial. Então, eta sendo a diferença entre o potencial final e o potencial inicial. A curva de polarização de determinado material em dado eletrólito pode ser obtida de duas maneiras distintas. Através do método galvanostático, no qual pode-se manipular a intensidade da corrente que circula no sistema por meio de uma resistência, sendo esse o método mais simples e também o método mais antigo. Ou então, ao contrário, no método potenciostático, a variável de controle é o próprio potencial. O potenciostato é um equipamento mais complexo e mais caro. Suponha uma pilha formada por eletrodos de zinco e cobre ligados por um circuito externo. Então, eletrodos de zinco e cobre ligados por um circuito externo. Aqui eu tenho zinco e aqui eu tenho o cobre. Quando não existir corrente elétrica aplicada externa, os potenciais medidos de cada um dos eletrodos, se ambos estiverem imersos em solução 1 mol por litro dos respectivos íons, será então para o zinco de menos 0,763 volts e para o cobre de 0,337 volts. O aumento da corrente, então, se houver aqui no circuito a imposição de uma corrente elétrica, então, se plotarmos aqui um gráfico no qual tem-se nas ordenadas o potencial dos eletrodos e aqui na abscissa a corrente elétrica aplicada, então o eletrodo de zinco saindo aqui com um potencial de menos 0,763 e o eletrodo de cobre saindo aqui inicialmente com um potencial de 0,337 volts. Então, o aumento da corrente aplicada vai diminuir proporcionalmente o potencial do eletrodo de cobre. E vai
aumentar também proporcionalmente o potencial do eletrodo de zinco, até o ponto no qual os dois potenciais vão se igualar aqui nessa corrente em um determinado valor que vai ser uma corrente máxima. Disse que o zinco, por ser um ânodo, ele está sofrendo polarização anódica. Polarização anódica. Enquanto que o cobre, por ser o cátodo, está sofrendo polarização catódica. O sobrepotencial do zinco, que é o ânodo, veja que o sobrepotencial do zinco, que é o ânodo, vai ser positivo, porque na medida que a corrente elétrica é aumentada, o potencial vai aumentar em relação ao potencial inicial. Então, essa diferença para o zinco entre o potencial após a aplicação de determinada corrente e o potencial inicial vai ser maior do que zero. Por outro lado, no caso do cobre, o sobrepotencial, sendo o potencial final menos o potencial inicial, vai ser menor do que zero, já que o potencial do zinco, do cobre, diminui com a corrente. As causas mais comuns de polarização estão relacionadas a perturbações na concentração do eletrólito, a existência de sobrepotenciais devidos à adsorção de gases na superfície da lâmina metálica e também devido à precipitação de compostos que se tornam insolúveis com a elevação do pH nas áreas próximas de áreas catódicas. Nós vamos focar nesses dois primeiros casos aqui. Para ilustrar a polarização por concentração, considere a pilha entre um eletrodo de zinco em uma solução 1 mol por litro dos seus próprios íons, conectada externamente a um eletrodo de cobre, imerso em uma solução de 1 mol por litro dos seus próprios íons, também em estado bem definido. Então, aqui nós estamos impondo uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica flui, o cátion cúprico é reduzido no cátodo. Então, Cu2 mais 2 elétrons sendo reduzido a cobre. Vou colocar isso aqui em outro lugar. Então, eu tenho Cu2 mais 2 elétrons sendo reduzido ao cobre. Quanto maior for o valor da corrente elétrica, então, quanto maior for o valor dessa corrente, maior será a taxa com que o cobre se depositará na superfície metálica do eletrodo de cobre. Na medida que ocorre a deposição, a concentração de íons Cu2+ nas vizinhanças da lâmina vai diminuir gradativamente. Então, vai existir aqui uma diminuição no valor da concentração de Cu2+
nas vizinhanças da lâmina. A diminuição apenas não irá ocorrer se houver, por exemplo, a reinserção desses íons CO2+, aqui nas vizinhanças, através de difusão ou agitação ou qualquer outro processo que restabeleça a concentração inicial. Então, vai haver essa diminuição da concentração de CO2+ aqui nas vizinhanças da lâmina de cobre. Similarmente, no eletrodo de zinco, vai haver um aumento gradativo da concentração de íons Zn2+. Já que em torno dessa lâmina, os átomos da rede cristalina do zinco vão estar se dissolvendo no eletrólito. A reação de redução de íons cobre 2+ no cátodo ocorre através de diversas etapas sucessivas. A primeira dessas etapas vai ser a etapa na qual os íons Cu2+ devem se aproximar da vizinhança aqui da lâmina de cobre. Então, essa aqui sendo a lâmina de cobre e essa aqui do outro lado sendo a lâmina de zinco. Então, a primeira dessas etapas é a aproximação dos íons cobre 2+, que estão no leito do fluido do eletrólito, na interface do eletrólito com a lâmina. Essa aproximação ocorre por mecanismos de difusão, né? Os íons cobre 2+, ao se aproximarem aqui da lâmina da lâmina de cobre, vão ser consumidos. Consequentemente, a concentração nesse ponto é menor do que a concentração em um ponto mais afastado. Vai haver, então, um gradiente de concentração dos íons cúpricos. E é exatamente esse gradiente de concentração que permite a difusão do ponto mais afastado até a vizinhança da lâmina. Então, essa sendo a primeira etapa para a redução dos íons cúpricos no cátodo. Na sequência, já na superfície, os íons participam da reação de transferência de carga, transformando-se, então, de cobre 2+ em cobre 0, ou cobre metálico. Esta aqui seria a reação de redução em si. Para que essa reação ocorra, é necessário a transferência de carga da lâmina para o íon que está no eletrólito. Sendo essa transferência de carga também uma das etapas do processo de redução dos íons de cobre. A velocidade do processo de redução, então, como um todo, vai ser função da velocidade da etapa mais lenta, que vai ser denominada a etapa limitante do processo. Se a velocidade com que a carga elétrica é fornecida para a reação for menor do que a velocidade da difusão e da reação em si,
Então, todo o processo está sendo limitado pela transferência de carga. Por outro lado, se a velocidade de difusão dos íons do leito do fluido para as proximidades da lâmina for menor do que a velocidade das outras duas etapas, então a velocidade de difusão vai estar limitando o processo. Esse fato vai diminuir progressivamente o potencial de redução do eletrodo, já que nas redondezas do eletrodo vai haver a diminuição gradativa de íons CO2+, já que essa etapa aqui ela não vai conseguir suprir a quantidade de íons para que as outras duas etapas consigam seguir o fluxo normal. Então, vai haver uma diminuição da concentração de íons CO2+, aqui nas vizinhanças da lâmina. E sabe-se que a diminuição da concentração do íon no eletrólito próximo à lâmina metálica do seu eletrodo gera uma diminuição do potencial desse eletrodo, de acordo com a equação de Nernst. No lado do zinco, os íons, os átomos metálicos de zinco vão ser oxidados a Zn2+, havendo então a transferência de elétrons agora para a placa. Os átomos de zinco precisam então difundir da proximidade da lâmina para o leito do fluido. Essa então sendo a etapa de difusão, essa é a etapa de reação e essa a etapa de transferência de elétrons. Nesse caso então, a concentração de zinco próxima à lâmina vai aumentar. E se não houver um transporte efetivo do zinco da vizinhança da lâmina para o leito do fluido, então o potencial de oxidação do eletrodo vai diminuir devido ao acúmulo de íons aqui na vizinhança do eletrodo de zinco. Uma curva de potencial em função da corrente elétrica aplicada para esse par de eletrodos, sofrendo polarização por concentração, teria então a seguinte forma. Quando a corrente aplicada for zero, ou seja, sobre o eixo das ordenadas, então os potenciais dos eletrodos de cobre e de zinco vão ser os potenciais de repouso dos eletrodos correspondentes. Nesse caso, como as lâminas estão imersas num eletrólito contendo uma determinada concentração dos seus próprios íons, então esse potencial de repouso será o potencial de equilíbrio dos eletrodos. Para manter a taxa de oxidação no ânodo e a taxa de redução no cátodo, nos valores iniciais, ou seja, os valores que a reação iniciou, então os íons de cobre 2+, deverão difundir para as proximidades da lâmina de cobre proporcionalmente ao aumento da corrente. Então, na medida que a corrente aumenta, a difusão desses íons do leito do fluido para a extremidade da lâmina tem que aumentar proporcionalmente. Se não aumentar proporcionalmente, vai ocorrer aqui a diminuição do potencial, já que o
os íons cobre 2+, vão diminuir a concentração. Da mesma forma, o excesso de íons de Zn2+, deverá difundir para longe da placa de zinco, também proporcionalmente à corrente elétrica. O aumento da corrente leva a uma diminuição do potencial do cátodo. Então, o aumento da corrente vai levar a uma diminuição do potencial do cátodo, como já visto. E é um aumento do potencial do ânodo, também como já visto. Então, aqui essa aqui sendo a curva do potencial do cátodo, ou seja, do eletrodo de cobre, e essa aqui sendo a curva do eletrodo de zinco, que é o ânodo. Quanto maior a corrente, maior deverá ser a taxa de difusão iônica no eletrólito, já que as etapas de difusão, reação e transferência de carga ocorrem em série. Porém, haverá corrente fluindo do metal para o eletrólito ou do eletrólito para o metal apenas se houver íons suficientes no eletrólito. Se não houver íons suficientes no eletrólito, essa transferência de carga vai diminuir de acordo com a quantidade de íons que está presente aqui na proximidade da lâmina. Ou seja, chegará um ponto que os sobrepotenciais continuarão a aumentar. No ânodo, por exemplo, o potencial do zinco vai continuar a aumentar, enquanto que no cátodo também. Mas a corrente atingirá um valor limite. Sendo a linha aqui na vertical representando uma assíntota para o valor limite da corrente. Esse valor limite da corrente representa o ponto no qual a taxa de difusão iônica não mais conseguirá acompanhar o aumento da corrente. Nesse ponto, o processo vai passar a ser limitado pela difusão iônica no eletrólito. E aí, apesar de, por exemplo, no ânodo o potencial aumentar, a corrente não aumenta mais do que esse valor, já que não existe aqui a possibilidade de que os íons de zinco migrem para a solução, por causa que ela está saturada. E no caso do cátodo, não existe a possibilidade do cobre ser transformado, do cobre 2+ serem transformados no cobre metálico, porque o transporte por difusão, a taxa da difusão não está conseguindo acompanhar. Chegando então aqui nessa assíntota. A sobretensão também pode ser resultado da dificuldade do reagente em vencer a energia de ativação necessária para ser convertida em produto. A chamada polarização por ativação ocorre frequentemente em eletrodos que envolvem a redução do íon H+, a redução do íon H+ no cátodo. Então, 2 íons H+, mais 2 elétrons, sendo reduzidos a 2 átomos de hidrogênio que se combinam e formam o hidrogênio gasoso. Nesse caso, enquanto no cátodo existe a redução do hidrogênio, no ânodo, o metal ou o íon, no ânodo, o íon metálico, ele é dissolvido ao respectivo íon no eletrólito. Por exemplo, o zinco apresenta potencial de menos 0,763 volts, como já se sabe, em relação ao eletrodo de hidrogênio. Mas apesar da diferença de potencial ser grande, a taxa de dissolução é lenta. Ocorre
que, ao ser formado, o hidrogênio atômico reduzido permanece fortemente adsorvido na superfície do zinco, da lâmina de zinco. Essa adsorção de hidrogênio na lâmina de zinco vai dificultar a difusão das outras espécies, inclusive do próprio íon do zinco, do íon do metal, funcionando como uma barreira química ou elétrica. A taxa de dissolução só vai aumentar quando o hidrogênio for eliminado dessa superfície, através, por exemplo, sacudindo, por exemplo, a lâmina de zinco. Após isso, quando a lâmina de zinco é reimersa na solução, o processo recomeça e, novamente, o hidrogênio vai depositar na superfície, criando essa barreira e diminuindo, consequentemente, a velocidade do processo como um todo. Então, nesse caso, tem-se a polarização por ativação. Observe-se experimentalmente que alguns metais podem apresentar comportamento diferente do que seria previsto por suas posições na tabela de potenciais. Por exemplo, o ferro é rapidamente atacado por ácido nítrico diluído, mas não o é pelo ácido nítrico concentrado. Porém, se o ferro for colocado e posteriormente retirado do ácido nítrico concentrado e depois inserido no ácido nítrico diluído, ele não mais será corroído, como era anteriormente. Nesse procedimento, o ferro adquiriu uma camada superficial. O ferro, então, adquiriu aqui estando o ferro, ele vai adquirir uma camada superficial de óxido de ferro. Por exemplo, F2O3. Ou algum outro óxido de ferro que seja formado naquela determinada condição. Então, essa camada superficial de óxido de ferro passa a proteger o ferro em si da corrosão em meio ácido. Por exemplo, no caso do ácido nítrico diluído. E ele também impede o ferro de atuar como ânodo em uma solução contendo, por exemplo, íons cúprico, CO2+. Quando o material se torna passivo, seja um metal ou uma liga metálica, seu comportamento eletroquímico se torna semelhante ao de um material com potencial de oxidação menor, ou seja, menos ativo, mais nobre. O material se torna passivo quando resiste à corrosão em um meio onde termodinamicamente haveria decréscimo acentuado da energia livre de Gibbs, associada à transformação do material em produtos de corrosão. A passivação, então, é um processo que depende do material e do meio. Por exemplo, o cromo o níquel, molibdênio, titânio, zircônio, eles conseguem sofrer passivação simplesmente pela exposição ao ar ambiente. Enquanto que o chumbo se torna passivo quando é imerso em solução de ácido sulfúrico. No caso do magnésio, ele vai sofrer passivação quando é imerso em água. O ferro, como já dito, em ácido nítrico concentrado. Os diagramas de Purbeck
que relacionam o potencial do eletrodo e o pH do eletrólito de um material em determinado meio, apresenta a possibilidade de prever as condições sob as quais pode-se ter corrosão, a corrosão do metal, imunidade, ou seja, o metal em um par eletroquímico, ele não se comporta como o ânodo, mas sim como o cátodo, então ele se torna imune à corrosão, ou então passividade, que é a formação, por exemplo, no ferro dessas camadas superficiais de óxido de ferro, então de outra substância, como por exemplo o hidróxido de ferro. Então, no caso do ferro em meio aquoso, como é demonstrado nesse diagrama, a proteção catódica do ferro pode ser feita assegurando que seu potencial se mantenha abaixo da linha cheia horizontal, o que corresponde ao potencial de redução de aproximadamente menos 0,6 volts, até um pH de aproximadamente 9. Então, nessa região, o ferro geralmente funciona como cátodo e ele fica, então, imune à corrosão. A partir do valor de pH de 9, então o potencial deverá ser diminuído ainda mais, de forma a acompanhar aqui a curva. Acima desse potencial de menos 0,6, o ferro vai sofrer corrosão. E esse é um ambiente que deve ser evitado. No caso de proteção por passivação, haverá formação de filmes de hidróxidos de ferro ou então de óxido de ferro, como previamente demonstrado, nessa região delimitada por essas curvas. O ferro se tornará mais nobre com menor tendência à oxidação se as condições utilizadas forem, por exemplo, aqui em um pH 9 e um potencial, ele em determinado meio com potencial de 0,8 volts. Deve-se evitar, porém, apesar da formação da camada passivadora de óxidos e hidróxidos, deve-se evitar a imersão do ferro em ambientes que contenham íons agressivos, como, por exemplo, os íons cloreto.